No meu casamento, meu pai exibiu um vídeo emocionante da minha infância. Eram apenas clipes dos meus momentos de fracasso, terminando com ele dizendo: "É um milagre que alguém tenha tido a coragem de casar com ela." O ar do salão de festas estava pesado com perfume de lírios e a eletricidade da expectativa. Centenas de rostos sorridentes, o som de taças de cristal tilintando, o brilho suave das luzes de fada. Tudo era exatamente como eu e Eric havíamos sonhado. Ao meu lado, na mesa principal, ele apertou minha mão por baixo do tecido pesado do meu vestido. "Você tá bem?" Ele sussurrou, e o calor da sua voz foi a única coisa que acalmou o nó no meu estômago. Eu sorri para ele, um sorriso que pela primeira vez no dia, pareceu genuíno. "Estou com você. Estou ótima." E era quase verdade. A cerimônia tinha sido perfeita, e Eric era a personificação da calma e da segurança. Ele era meu porto seguro. O problema, como sempre, não era o meu futuro, mas o meu passado, que naquele momento circulava pelo salão com um copo de uísque na mão. Meu pai, Teobaldo, não andava, ele desfilava. Com seu terno caro e o cabelo grisalho perfeitamente penteado, ele era um ímã de atenção. Cada aperto de mão era demorado, cada abraço era performático. Ele contava uma piada aqui, dava uma gargalhada espalhafatosa ali, garantindo que todos os olhos estivessem nele. Minha mãe, Cristina, flutuava atrás dele como uma sombra pálida, com um sorriso frágil que não alcançava seus olhos. Ela era especialista em se tornar invisível, uma habilidade que eu nunca consegui aprender. Desde criança eu era o alvo das brincadeiras do meu pai, o contraponto cômico para sua persona de homem perfeito e bem-humorado. E eu sabia com uma certeza que gelava meus ossos, que nem mesmo meu casamento passaria em branco. Tentei ignorar. Foquei no meu irmão dançando com minha avó, nos amigos da faculdade fazendo uma selfie ridícula, na forma como a mão de Eric se encaixava perfeitamente na minha. Nós fizemos nosso primeiro brinde, cortamos o bolo, e por um instante, eu realmente acreditei que ele me deixaria em paz, que ele entenderia a santidade daquele dia. Foi uma esperança tola. No meio do jantar, quando o ambiente estava mais relaxado e as conversas fluíam animadas, o mestre de cerimônias, contratado pelo meu pai, claro, pigarreou no microfone, silenciando a música. "Atenção, por favor. E agora, um momento muito especial. Antes da nossa noiva jogar o buquê, o pai da noiva, o senhor Teobaldo, insiste em apresentar uma homenagem surpresa que ele preparou com muito carinho para sua amada filha, Sofia." Um coletivo ecoou pelo salão. Eric me olhou, os olhos semicerrados, desconfiado. Ele conhecia Teobaldo o suficiente para saber que carinho não era exatamente sua especialidade. Um calafrio percorreu minha espinha, e o sorriso que eu mantinha no rosto pareceu congelar e pesar uma tonelada. As luzes principais diminuíram e as do telão, atrás da nossa mesa, se acenderam. Vi o sorriso do meu pai, largo e predatório, do outro lado do salão. Ele ergueu o copo na minha direção como um caçador brindando a presa. O nó no meu estômago voltou 10 vezes mais forte. A homenagem de Teobaldo estava para começar. O projetor aqueceu e a primeira imagem que surgiu na tela foi a minha, com uns 5 anos, um sorriso desdentado e um vestido de festa manchado de bolo. Fofa! Seguiram-se mais algumas fotos genéricas da minha infância, daquelas que toda família tem. Por um segundo, uma parte estúpida e otimista de mim pensou: talvez eu estivesse errada. Talvez seja só isso. Mas então, a apresentação de slides parou e deu lugar a um vídeo caseiro, com a data marcada no canto inferior, 1998. Eu, com 7 anos, em cima de uma bicicleta sem rodinhas pela primeira vez. A câmera tremia, operada pelo meu pai. Eu pedalava desajeitadamente por alguns metros, olhava para trás em busca de aprovação, e era nesse momento de distração que a roda da frente virava e eu ia de cara no chão. O som dos meus joelhos ralando na calçada foi audível. E então, mais alto que o meu choro, veio a voz de Teobaldo de trás da câmera. "Mas é uma desastrada mesmo. Chorar não vai desentortar a roda, levanta." Risadinhas nervosas se espalharam pelo salão. Eric ficou tenso ao meu lado. A cena mudou. Eu, agora com 12 anos, no palco de uma peça da escola. Vestida de árvore, aparentemente. Eu tinha 2 falas. Gaguejei na primeira e esqueci completamente a segunda, ficando parada sob a luz do holofote enquanto a professora sussurrava o texto da coxia. O vídeo, obviamente gravado por Teobaldo, deu um zoom no meu rosto em pânico, vermelho de vergonha. Outra cena. 15 anos, final do campeonato de handebol da escola. O placar estava empatado. A bola veio para mim, livre de marcação, nos segundos finais. Arremessei. A bola bateu na trave e saiu. O apito final soou e o time adversário comemorou.
A câmera do meu pai, posicionada na arquibancada, focou em mim caindo de joelhos com o rosto entre as mãos. A montagem continuou nesse ritmo. Cada pequeno fracasso, cada momento de vulnerabilidade, cada decepção infantil e adolescente, tudo documentado e agora exibido para 200 pessoas. O clima no salão era de puro constrangimento. Ninguém mais ria. Os convidados olhavam para seus pratos, para o teto, para qualquer lugar que não fosse a tela ou meu rosto. Eu me sentia nua, dissecada. Meu corpo estava frio, minhas mãos dormentes. E então veio o grande finale. A tela ficou preta e, em seguida, mostrou meu pai, em uma gravação recente, sentado em sua poltrona de couro, o copo de uísque na mão. Ele olhou para a lente com um ar professoral e disse, com um sorriso presunçoso, "Vocês viram, né? Sempre foi assim, um desastre ambulante. Por isso eu digo, é um milagre que alguém tenha tido a coragem de casar com ela." O vídeo terminou. A tela ficou branca. As luzes se acenderam. O silêncio no salão era tão absoluto que eu podia ouvir meu próprio sangue pulsando nos ouvidos. Teobaldo, de pé, começou a aplaudir, como se esperasse que todos o seguissem. Ninguém o fez. Senti a mão de Eric sobre a minha, mas o aperto não era de consolo. Era de pura fúria contida. Seus nós dos dedos estavam brancos. Ele se inclinou para o meu ouvido, sua voz baixa e dura como pedra, ignorando todos ao redor. "Acabou, Sofia. Nós vamos embora agora." A frase de Eric foi um gatilho. O mundo, que estava mudo e desfocado, voltou a ter som e contornos nítidos. Ele se levantou, a cadeira arrastando ruidosamente no piso polido, e estendeu a mão para mim. Eu a segurei como se fosse uma boia salva-vidas. Enquanto caminhávamos em direção à saída, os 200 convidados nos observavam em silêncio. Ninguém ousava se mover. A única pessoa que se interpôs em nosso caminho foi meu pai. O sorriso de Teobaldo havia desaparecido, substituído por uma máscara de indignação. "Onde vocês pensam que vão?" Ele sibilou, baixo o suficiente para que apenas nós ouvíssemos. "A festa mal começou. Não vai estragar tudo por causa de uma brincadeirinha." Minha mãe, Cristina, estava ao lado dele, o rosto pálido, os lábios tremendo, mas ela não disse nada. Apenas me olhou com um apelo silencioso para que eu cedesse, como sempre fiz. Eu olhei para o rosto do meu pai, para a raiva em seus olhos por eu ter ousado roubar seu momento, e não senti nada além de um vazio gelado. Não respondi. Apenas desviei dele e continuei andando, puxando o Eric comigo. O ar da noite do lado de fora estava frio e me atingiu como um tapa, me ajudando a respirar. Entramos no carro que havíamos decorado com latas e um letreiro de recém-casados poucas horas antes. A ironia era doentia. Dentro do carro o silêncio era uma entidade física pesada e sufocante. Eric ligou o motor e dirigiu para longe do salão de festas, para longe dos lírios, das luzes e daquela humilhação monumental. Foi só quando viramos a esquina e as luzes da festa desapareceram pelo retrovisor que a barragem se rompeu. Não foi um choro bonito ou delicado. Foi um som gutural, um soluço que rasgava a minha garganta, trazendo com ele 26 anos de brincadeiras, de críticas disfarçadas de conselhos, de um amor que sempre pareceu condicional ao meu silêncio. Meu corpo inteiro tremia, o vestido caro e pesado agora parecia uma fantasia de palhaço. Eric não disse nada. Ele apenas dirigiu por mais alguns quarteirões, parou o carro em uma rua tranquila e arborizada, e me puxou para seus braços. Ele não disse "vai ficar tudo bem" ou "não foi nada". Ele me deixou chorar, segurando firme a minha cabeça contra seu peito, enquanto sua própria raiva emanava dele em ondas. Quando meus soluços finalmente começaram a diminuir, ele se afastou um pouco para olhar nos meus olhos e disse, com a voz carregada de uma fúria que me assustaria se não fosse por mim: "Aquele homem é um sádico, Sofia. E eu juro, ele nunca mais vai ter a chance de fazer isso com você. Nunca." Suas palavras foram a âncora que eu precisava. A validação. Eu não era louca. Não era sensível demais. Eu era vítima de uma crueldade calculada. E enquanto as últimas lágrimas secavam no meu rosto, o vazio gelado dentro de mim começou a se transformar. O medo e a vergonha deram lugar a algo duro, afiado e frio. Resolução. Teobaldo não tinha apenas feito uma piada de mau gosto. Ele havia tentado definir quem eu era no dia mais importante da minha vida. Ele havia tentado me marcar como um fracasso na frente de todos que eu amava. Ele transformou meu sonho em cinzas para poder se aquecer no fogo. E naquele momento, no silêncio do carro, com meu vestido de noiva amassado, eu tomei uma decisão. Ele destruiu a minha festa. Eu, em troca, iria demolir o castelo de mentiras que ele chamava de vida. A lua de mel foi oficialmente adiada. Não havia clima para praias e coquetéis.
Em vez disso, nossa sala de estar se tornou uma espécie de quartel-general de investigação. Eric, sempre pragmático, montou seu notebook na mesa de centro, enquanto eu andava de um lado para o outro, a mente a mil. O primeiro passo era óbvio. Eu precisava quebrar o tabu familiar número 1, a vida de Teobaldo antes da minha mãe. Peguei o telefone e liguei para ela. A voz de Cristina do outro lado da linha era fraca, um fio de som. Perguntei, da forma mais direta que consegui: mãe, quem era a primeira esposa do papai? O silêncio que se seguiu foi longo e pesado. Sofia, minha filha, por favor, ela finalmente sussurrou. Não mexa nisso. São coisas do passado. Deixe quieto, pelo bem de todos. O bem de todos dela, eu sabia, era o bem de Teobaldo. Desliguei o telefone com uma frustração amarga. Ela não era cúmplice da crueldade dele, mas era cúmplice do seu silêncio, e naquele momento isso dava no mesmo. Eu estava num beco sem saída. Teobaldo tinha construído uma muralha ao redor do seu passado, e minha mãe era a guardiã dos portões. Sentei no sofá, derrotada. Foi quando Eric, após uma busca silenciosa, virou o notebook para mim. O que você sabe sobre um homem chamado Jonas? Seu tio? A pergunta acendeu uma faísca. Jonas era o irmão mais novo da minha mãe. Eu tinha vagas lembranças dele da minha infância, um homem de risada fácil que, de repente, sumiu das reuniões de família. Lembrei de uma briga feia na casa da minha avó, algo sobre dinheiro e falta de caráter. Teobaldo o havia expulsado de nossas vidas. Em menos de 20 minutos, Eric encontrou um perfil de uma empresa de paisagismo no interior de Minas Gerais. O dono, Jonas Mendes. O telefone estava no site. Meu coração martelava contra as costelas enquanto eu discava. Quando um homem atendeu com uma voz rouca, hesitei. Tio Jonas? É a Sofia, filha da Cristina. Houve uma pausa. Sofia. Nossa. Faz o quê? Uns 15 anos? Ele disse, o tom surpreso, mas não hostil. Fui direta. Contei sobre o casamento, a festa, o vídeo. Cada detalhe da humilhação. Do outro lado da linha, o silêncio era total. Então, ouvi um suspiro longo e cansado. Aquele canalha nunca mudou, disse Jonas, a voz agora dura. O pavão sempre precisa de uma plateia para se exibir, não importa quem ele machuque no processo. E então, ele abriu a caixa de Pandora. Ele contou que a briga que o baniu da família foi porque ele descobriu que Teobaldo não era apenas divorciado, como todos pensavam. Ele era um desertor. Teobaldo havia sido casado com uma mulher chamada Inês. Juntos eles tiveram um filho, Daniel. Eles viviam uma vida simples em outra cidade. Quando Teobaldo recebeu uma grande promoção, que exigia que ele se mudasse, ele tomou uma decisão. Aquela família simples não se encaixava em sua nova imagem de executivo em ascensão. Então, ele os deixou. Desapareceu. Cortou todo o apoio financeiro, mudou de número e começou uma vida nova com minha mãe, como se seu filho e a ex-esposa nunca tivessem existido. Jonas descobriu isso por acaso e o confrontou. A fúria de Teobaldo foi titânica não pela acusação, mas por ter sido descoberto. Jonas foi taxado de mentiroso e invejoso e minha mãe, como sempre, ficou ao lado do marido. Minha cabeça girava. Eu não tinha apenas uma mágoa. Eu tinha um meio-irmão. E meu pai era um monstro ainda pior do que eu imaginava. Antes de desligar, pedi a Jonas qualquer informação que ele tivesse. Vou te dar o nome completo dela e a última cidade onde soube que ela morava, ele disse. Sofia, se você vai fazer o que eu acho que vai, faça direito. Por todos nós. O nome Inês Aguiar e a cidade, a 200 quilômetros dali, eram as únicas pistas concretas que tínhamos. Para o resto do mundo, eram apenas palavras. Para mim, eram a chave para dinamitar a fortaleza de mentiras do meu pai. A busca começou online. Eric, com sua paciência e método, mergulhou em registros públicos, redes sociais e listas telefônicas antigas. O nome dela era comum, mas cruzando com a idade provável e a cidade, o cerco foi se fechando. Foi Eric quem encontrou o perfil de um rapaz chamado Daniel Aguiar, de 30 e poucos anos, cuja foto de perfil mostrava uma mulher mais velha ao seu lado, com olhos que carregavam um cansaço familiar. Era ela, Inês. Enviar a primeira mensagem foi um dos atos mais difíceis da minha vida. O que eu diria? Oi, sou a filha do homem que arruinou a sua vida. Quer tomar um café? Optei pela honestidade brutal. Expliquei quem eu era e o que havia acontecido no meu casamento, deixando claro que eu não era uma emissária do meu pai, mas sim sua mais nova vítima. A resposta demorou 2 dias para chegar. Era curta e cautelosa, mas continha um convite para conversar por telefone. Na ligação, a voz de Inês era forte, mas marcada por uma desconfiança compreensível. Contei minha história em detalhes.
Quando terminei, ela ficou em silêncio por um momento e depois disse: ele sempre precisou diminuir os outros para se sentir grande. Se você realmente quer saber a verdade, vem até aqui. No fim de semana seguinte, eu e Eric fizemos a viagem. Fomos recebidos em uma casa simples, mas acolhedora. Inês era exatamente como na foto, uma mulher cuja dignidade era sua armadura. Daniel, meu meio-irmão, estava lá. Ele tinha o queixo de Teobaldo. Vê-lo foi como levar um soco no estômago. A conversa foi longa e dolorosa. Eles contaram sobre o abandono, as dificuldades, a luta de uma mãe solo para criar um filho, enquanto o pai construía um império em outra cidade, posando de bom moço. Eles não queriam vingança, apenas viver em paz. Mas quando expliquei meu plano, vi uma chama de justiça brilhar nos olhos deles. Eu não queria dinheiro ou escândalo para eles, apenas a verdade. Eles concordaram em me ajudar, me entregando uma pequena caixa com fotos antigas, a certidão de nascimento original de Daniel, onde a assinatura de Teobaldo era inconfundível, e 2 cartas que ele enviou antes de desaparecer. Era tudo que eu precisava. Voltando para casa, a pergunta era: qual o palco perfeito para a demolição? A resposta veio uma semana depois, em uma nota na coluna social do jornal da nossa cidade. Teobaldo seria o grande homenageado no jantar anual da Associação Comercial, recebendo o prêmio de empresário do ano por sua integridade, visão e contribuição para a comunidade. A ironia era tão perfeita que chegava a ser divina. Ele seria celebrado por tudo que não era. Foi ali que o plano final se solidificou. Não um vídeo, não um discurso. Algo mais sutil e permanente. Passei dias projetando. Criei um livreto de luxo, com papel colchê de alta gramatura e uma capa elegante. O título, em letras douradas, A Verdadeira Trajetória de Teobaldo, uma homenagem de sua filha, Sofia. As primeiras páginas eram recheadas de fotos públicas e elogios à sua carreira. Mas a partir da página 5 a narrativa mudava. O livreto se transformava em um dossiê, com a história de Inês e Daniel, ilustrada com as cópias das fotos, das cartas e dos documentos. Mandei imprimir 200 cópias. A bomba mais elegante que eu poderia construir estava pronta. O salão do hotel de luxo era um mar de gravatas borboleta e vestidos de noite. O som era de conversas polidas e o tilintar de talheres de prata. No ar, um perfume caro e a mais pura hipocrisia. Eu e Eric estávamos em uma mesa discreta no fundo, com uma visão clara do palco. Ninguém notou nossa chegada. Algumas horas antes, um envelope com uma quantia generosa e um sorriso cúmplice para um dos funcionários do evento garantiram que meu material de homenagem fosse discretamente inserido na pasta de couro que aguardava em cada assento, junto ao programa da noite. Por fora, o livreto dourado parecia uma parte oficial e luxuosa da celebração. Teobaldo estava em seu elemento. Sentado à mesa de honra, ele era o rei do universo. Risonho, confiante, recebendo tapinhas nas costas e apertos de mão de prefeitos, juízes e outros empresários. Vi minha mãe, ao seu lado, com um sorriso que parecia mais uma careta de dor, vestindo um orgulho que não era seu. Meu pai não me viu, ou se viu, me ignorou. Eu era uma nota de rodapé em sua grande noite. E era exatamente isso que eu queria. A cerimônia se arrastou com discursos enfadonhos até o momento principal. O anfitrião subiu ao palco e, com uma voz impostada, anunciou o vencedor do prêmio de empresário do ano. Um homem cuja carreira é um testemunho de integridade, trabalho duro e um profundo compromisso com a nossa comunidade. Senhoras e senhores, o senhor Teobaldo. A plateia irrompeu em aplausos. Ele se levantou, acenou, beijou minha mãe no rosto e subiu ao palco como se tivesse nascido para aquilo. Agarrou o troféu pesado e se aproximou do microfone, o rosto radiante sob a luz dos holofotes. Meus amigos, que honra! Ele começou, a voz embargada de uma falsa emoção. Enquanto ele iniciava sua ladainha sobre honestidade e valores familiares, um som sutil começou a competir com sua voz. O som de páginas sendo viradas. No começo, eram poucos. Um convidado entediado aqui, outro ali, folheando o material em sua pasta. Ele abriu o meu livreto. Vi a sobrancelha dele se arquear ao passar das primeiras páginas laudatórias para a foto de uma jovem Inês. Ele virou mais uma página e seu queixo caiu. Ele cutucou a esposa, que olhou por cima do ombro dele e levou a mão à boca. O contágio foi rápido, uma onda silenciosa de choque se espalhando pelo salão. O som das páginas virando aumentou. Os sussurros começaram. Rostos se viravam de um lado para o outro, olhares de confusão se transformando em expressões de nojo. Teobaldo, em sua bolha de glória no palco, percebeu a mudança no ambiente. A energia da adoração havia se dissipado, substituída por um silêncio gelado e constrangedor. Ele hesitou, sua voz falhando.
Seus olhos varreram a multidão e ele viu. Viu todos olhando, não para ele, mas para os livretos em suas mãos. Viu o presidente do banco na primeira fila fechar o dossiê com um estalo seco e empurrá-lo para o lado, o rosto uma máscara de repulsa. O sorriso de Teobaldo congelou e depois se desfez. O predador, pela primeira vez, parecia uma presa, encurralado sob a luz que ele tanto amava. Foi o nosso sinal. Eu e Eric nos levantamos. Nosso movimento foi o único no salão paralisado. Por um instante, os olhos de Teobaldo encontraram os meus através do salão. Neles eu não vi raiva, mas pânico e uma súbita terrível compreensão. Não desviei o olhar. Apenas o encarei com o rosto sereno e então me virei. De mãos dadas com meu marido, caminhei para fora do salão, deixando para trás o silêncio, a vergonha e a carreira de um homem implodindo em tempo real. Lá fora, o ar da noite estava fresco e limpo. Pela primeira vez na vida, senti que podia respirar fundo, sem o peso de ser a filha de Teobaldo. A festa dele havia acabado. A minha estava apenas começando.